Uma das primeiras questões que foram levantadas quando se aventou a possibilidade de Simone Tebet ocupar o Ministério do Planejamento é que ela tem uma visão mais liberal. Tanto que a coordenadora de campanha dela foi a Helena Landau, que tem feito críticas, inclusive, às escolhas do Lula nesse período de transição. E o Fernando Haddad foi colocado no Ministério da Fazenda, ou seja, poderia haver algum tipo de ruído entre essas visões. O senhor acredita que é conciliável Haddad na Fazenda, talvez com ideias mais próximas do petismo, do desenvolvimentismo, e Simone Tebet mais próxima desse liberalismo econômico no planejamento, eventualmente com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil? Olha, não há dúvida de que a democracia pressupõe o debate, pressupõe a diferença, muitas vezes a divergência e a discussão. Eu, por exemplo, quando fui presidente do Banco Central, durante 8 anos, inclusive, no governo do atual presidente Lula, eu tive, durante alguns anos, uma linha em que, do ponto de vista de política econômica, ela estava na mesma direção que o Ministério da Fazenda, por exemplo, e depois, mais alguns anos, onde a linha do Ministério da Fazenda era diferente, era oposta. Isso não impediu que houvesse uma convivência. O Banco Central tem o seu papel, com as suas funções específicas, e o Ministério da Fazenda tem o seu papel com suas funções específicas. O Ministério do Planejamento, por sua vez, tem outras funções. A grosso modo, para nós entendermos essa diferença, o Ministério da Fazenda, a princípio, olha para a economia. Ele tem a Secretaria da Receita Federal, basicamente, para receber impostos, cobrar impostos, estabelecer regras para pagamento de impostos, etc. Tem a Secretaria do Tesouro Nacional, que tem exatamente a função de gerenciar a dívida pública. Então, está olhando de novo para o país, para a sociedade, para a economia, melhor dizendo. E tem também a Secretaria de Política Econômica. Portanto, essa é a função dessas 3 secretarias, resumindo o Ministério da Fazenda. O Ministério do Planejamento, da maneira como tem sido estruturado até hoje, ele olha para dentro do governo, ele administra a máquina pública. Então, são funções diferentes e, portanto, absolutamente compatíveis do ponto de vista de ter visões diferentes, porque não são, seriam incompatíveis se os dois tivessem a mesma finalidade, mas não tem. São coisas diferentes, etc. Como é normal que o ministro da Indústria e Comércio tenha visões diferentes. Por exemplo, é comum você ter um ministro da Fazenda preocupado aí com a contenção fiscal, etc., quando está, de fato, e ter um ministro da Indústria e Comércio que está defendendo interesses da indústria, do comércio, pagar menos impostos, etc. São visões divergentes. Não há dúvida que não há grande problema nisso, isso faz parte da democracia. Esta questão também que foi mencionada lá, mas o PT vai combater a gestão da Simone Tebet caso ela aceite, caso tudo funcione bem, isso tudo se concretize, porque nós estamos falando de hipóteses, né, aqui. Não são notícias confirmadas e muito menos um eventual aceite dela. Mas é normal esse debate. A oferta existe, né? Que está em negociação aí as condições. Está em negociação, mas não é algo confirmado. Negociação são conversas, etc. Claro. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu estava no Banco Central, usando esse exemplo, o Ministério da Fazenda foi diferente, porque não houve uma oposição, digamos, interna, vamos chamar assim, politicamente. Agora, quando eu estava no Banco Central, houve divergências muito grandes com o PT. Eu cansei. Uma vez, inclusive, eu fui a fazer um depoimento no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, que o presidente do Banco Central lá vai a cada 3 meses, de acordo com a lei, e vai estar fazendo lá. E foi normal. Representantes, senadores do PT questionando, criticando, etc. e tal. Até um senador da oposição virou para mim e falou, eu não estou entendendo aqui, ô presidente, nesse aspecto específico, a situação está lhe criticando, a oposição, no caso, está lhe defendendo. Eu falei, não, a oposição não está defendendo a mim, pessoa física, mas está defendendo esta posição, esta opinião. E isto é perfeitamente aceitável, perfeitamente, digamos assim, coerente com o jogo democrático. Então,
Tudo isso é verdade. Agora, o que é importante em tudo isso é exatamente o que vai ser exatamente o papel do Ministério do Planejamento. Isso, acredito, seja fundamental para a aceitação dela ou não. E essa questão dos bancos públicos, aí já é interessante isso. Eu estou colocando a palavra interessante de propósito. Porque os bancos públicos, tradicionalmente, estão na Fazenda porque eles são parte da máquina pública, sim, mas eles operam dentro da economia. A política do banco público, está emprestando a taxas maiores, menores, uma expansão de crédito ou não, impacta diretamente a economia. Então, não há dúvida que, do ponto de vista político, é legítimo que, por favor, eu vou se tiver mais esses órgãos. Do ponto de vista, no entanto, de política econômica, ficaria um pouco mais desafiante. Aí sim nós teríamos uma questão de compatibilizar.